aí, galera, tô de volta no mesmo lugar 2 minutos depois. Só tomar um chimarrãozinho aqui pra não deixar esfriar. As éguas estão lá em cima. Ah, esqueci de falar, tô aqui embaixo de um lindo pé de cedro, tá? Cedrela officinalis. Tem 2 aqui, mas tem mais aqui na região. E aqui tem uma mamica de cadela aqui do lado. Eu tô me cuidando aqui porque ela tem espinho, né? Enfim. Vamos então falar sobre o Relato Antigo Estranho 1, tá? Lembrando que eu vou ir lendo e falando, então eu não lembro o que eu escrevi. Isso aqui foi em 2016. Não lembro o ano, tá? Eu acordei e vi uma figura. Ah, essa aqui eu lembro. Essa aqui eu lembro bem. Eu era criança, eu tinha um quartinho, né, na casa do meu pai. Eu acordei no meio da noite, tá? Eu acordei e vi uma figura, tá? Ao lado da minha cama de solteiro, né? Na casa do pai, como eu disse. E ela tinha, assim, um cabelo longo, tá? E o rosto parecia aquele rosto da moedinha de R$1, sabe? Aquele rosto da moeda, assim. E, assim, o cabelo, ele era um cabelo, sabe, as mechas meio grossas, assim. E a coloração, cara, eu até falo assim, o cabelo se mexia, tá? Era grosso, estilo tentáculos, assim, né? Mas não tinha aquelas coisinhas assim das ventosas, tá? Era só o cabelo assim grosso mesmo. E a cor desse cera assim era uma cor meio azulada, tá? Um cinza branco e o azul era clarinho, assim. Como é que eu posso dizer, cara? Bem espectral, sabe? Era meio transparente, tu enxergava o outro lado. Era uma cor parecida com essas luzes de lanterna, assim, de LED, sabe? Uma coisa meio azulada, meio branca, meio, sabe, meio estranha. Até falo, né, que parecia luz de LED recarregável, de lanterna de LED, né? Só que daí na época, como eu era criança, né, cagado de medo, eu virei pro lado, rezei e dormi. Depois nunca mais vi esse ser, enfim. Mas ali eu acho que foi uma das experiências bem marcantes, assim, porque a criança, tu virar pro lado e ver uma coisa dessas, né, foi bem intenso. Depois entrou o Relato Antigo Estranho 2, tá? Onde eu tava assistindo o seriado Supernatural, né? Eu adorava aquele seriado ali, todas as temporadas. Aí foi bem naquele episódio do SH-33, nunca mais esqueci, né, onde um ser lá ligava para as pessoas, né, como se fosse um parente que já tinha morrido, coisa assim. Enquanto eu tava olhando esse episódio, um número me ligou, tá? Eu tinha um celularzinho da Nokia, que é um de abrir e fechar, assim, que ele tinha uma tirinha vermelha, que ela, quando eu recebi a mensagem, aquela tirinha vermelha acendia, assim. É um celularzinho preto com a bordinha cinza. Depois bota aí nos comentários se tiver alguém olhando qual era o modelo. Eu não me lembro qual era o modelo, cara. Era muito bom. Eu acho que eu tenho ainda aquele celularzinho em casa. Esse celular começou a tocar, né? E eu atendi, tá? Só não lembro o número que me ligou. E a voz, assim, tinha um chiado, assim como no episódio, tá? E esse ser parecia ter falado Kiko, né? O Kiko, sabe? Bem assim. Que era o meu apelido, né, para as pessoas mais próximas da família, assim, né? E a minha mãe já havia falecido há um tempo já, tá? A voz lembrava um pouco a dela, assim, sabe? Que foi bem estranho isso, né? Mas eu não sei, podia ser alguém fazendo um trote, alguma coisa, né? Porque o episódio era sobre essas ligações do além, né? De repente podia ter alguém olhando e fosse meu amigo e tentasse me trollar, sei lá, né? Eu fui bem cético com isso, mas fica aí, né? É um relato estranho, botei como relato estranho porque eu realmente não sei como explicar esse relato. Mas enfim, lembro que eu fiquei com bastante medo, assim, coração pulando. Daí eu peguei e desliguei o celular, né? Mas eu desliguei assim pensando, né? Nossa, eu desliguei o celular agora, se ele tocar, daí eu vou ter que abandonar a casa e sair correndo. Mas enfim, eu era piá, nossa. Depois tem o Relato Estranho 3, tá? Esse aqui é muito bacana, cara, muito bacana mesmo, tá? O George Harrison, tá? Que era o guitarrista dos Beatles. Ele era o meu Beatle preferido, assim.
porque eu comecei a tocar guitarra e violão e tal, por causa dos Beatles mesmo, né? Eu e meu primo, a gente tinha uma influência, assim, de várias bandas, né? Queen e tudo mais, só que na época do Queen eu pegava chave de fenda e ficava batendo, assim, nos bancos do carro do meu tio, que era o único lugar, assim, na época que tinha CD, e meu primo tinha vários CDs do Queen. E daí a gente escutava ali, eu ficava fazendo bateria, assim, né? Eu pensava, nossa, vou ser baterista, né? Mas depois, num desses DVDs de flashback, assim, a gente viu uma música do John Lennon, se não me engano era o Woman. Ela, Woman, I can hardly express my mixed emotions and my... sabe? Enfim. E aí a gente começou a pesquisar, nossa, que legal a música desse cara, vamos ver mais sobre ele, né? E a gente acabou chegando nos Beatles, né? Porque o Woman já era mais na carreira solo dele. E... nossa, nos apaixonamos por Beatles e tal. E aí começamos a tocar, aprender a tocar, né? Porque nosso objetivo era ser como eles, inclusive a franjinha e tudo mais. Enfim. E aí, cara, eu amava tudo assim relacionado, né, ao George, religião hindu e tudo mais. E aí eu lembro que teve um dia que eu sonhei, tá? Depois de ter dito que eu queria muito ver o George, né, num sonho. E aí eu acabei sonhando, né, com o que eu vou contar agora. Eu tava indo então pra fora, tá? Por uma RS que tem aqui que vai pro interior aqui da cidade. Num ônibus, isso no sonho, tá? Tava indo assim num ônibus cheio de pessoas e elas estavam vestidas com traje indiano, né? E todos nós assim estávamos cantando My Sweet Lord do George. E ali a música ela foi ficando alta, estridente assim, até que eu acordei com uma batida assim, tipo super forte na janela, sabe? Aquelas janelas que tu puxa assim, ela abre pra cima, sabe? E ela tem aquela parte de lata em cima, ali onde enrola ali aquela parte de plástico que sobe, sabe? Não sei o nome daquilo. E aí deu aquela batida assim como se fosse naquela lata e eu, nossa, pulei da cama assim. E daí eu lembro que eu disse, né, George, se for tu não aparece pra mim que eu vou me cagar todo. Eu não tinha esse conhecimento, né, cara. Daí eu virei pro lado e dormi. Isso eu já tinha ali uns 14, 15 anos, né? E aí pela manhã o sol tava que entrava assim pelo vidro da porta da sala, e meu quarto tava com a porta aberta, e aí entravam os raios solares assim por ali, e deu bem certinho onde a minha guitarra tava, escorada no guarda-roupa, ela tava dentro da capa, tá? E a luz batendo ali. Daí eu peguei e fui até a capa da guitarra, né, porque, nossa, eu sonhei com o George, vou tentar tocar uma música dele, né? E daí eu vi que o zíper tava meio aberto, né? Eu não me lembro de ter deixado aquele zíper ali da capa aberto. Ué, minha égua ia atrás correndo. E até me perdi aqui. O cara começa a falar dessas coisas, né? De projeção. O cavalo enxerga mais que a gente. Mas é tranquilo. E aí, cara, eu peguei a minha guitarra, né? Eu peguei ela assim, eu senti uma energia, cara. Eu senti uma coisa assim, sabe? A pegada foi diferente, sabe? E peguei a guitarra, fui tocar, assim, ela tava afinadíssima, sabe? E na época eu não sabia afinar direito ainda, sabe? Geralmente eu afinava quando a gente ia pra aula de guitarra, que na verdade a gente já sabia tocar alguma coisa e a gente ia pra aula de guitarra só pra tocar Beatles, né? Porque daí o professor lá pegava a bateria e alguma coisa e a gente ficava lá tocando Beatles. E enfim, a guitarra tava afinada, tá? A gente recém tava aprendendo a tocar, como eu disse, né? E eu fiquei bem feliz, né? Aí eu peguei e fui tentar fazer o solo de Can't Buy Me Love, que eu tinha aprendido um dia antes, né? Tinha tirado um dia antes e tava bem ruim, assim, pra tocar. E quando eu fiz, nossa, saiu perfeito, sabe? E aí eu lembro que eu pensei, nossa, o George afinou a guitarra pra mim, né, cara? que bacana, né? Mas
Enfim, pode ser só coincidência também, né? Por isso que eu coloquei como fato, como relato estranho aqui. Depois eu falei um pouco sobre sonhos de cunho, vamos dizer assim, eróticos, tá? Onde eram sonhos assim energéticos, digamos assim, não tinham pessoas. E isso é muito recorrente, cara. Isso acontece bastante, tá? Não só comigo, mas com qualquer um, assim. Tu não vê o rosto, tu não vê o corpo da pessoa, mas tu sente que tem um corpo ali. Sente, assim, as nuances de um corpo, né? Tu sente como se tu estivesse com alguém realmente, sabe? Porque é muito real, assim, as coisas, né? Por quê? Porque aquilo ali provavelmente é um encosto ali te assediando enquanto tu tá dormindo, e aí quando tua consciência meio que tá despertando disso, tu acaba vendo ali o corpo e tal, como se tu tivesse em paralisia projetiva. Às vezes tu consegue sair até do corpo, né, nessas horas. Mas essas coisas são bem comuns, assim, né? É aquela questão que alguns chamam, né, de incubos e sucubos e tal. Isso é bem comum, mais pra frente eu acho que tem mais relatos sobre isso. É que eu só pincelei sobre, mas é bem interessante, assim, bem tenso. E por isso a gente tem que sempre se policiar e se proteger bastante, assim, pra não ter muitos vícios, né? Porque se a pessoa... Nossa, se não se cuidou, cara, tu vai te lascar. Não tem. Inclusive lá no umbral, assim. Vai te lascar, vai cair na putaria e não tem. Já perdeu a lucidez, já era. Inclusive o Saulo fala bastante sobre isso aí, ele cai bastante também. Enfim. Projeção com onirismo. Tá, até digo aqui que era isso, ou um sonho lúcido. Tá? Eu espantei umas pessoas da minha casa com indução energética. Tipo um Kamehameha, assim. Eu lembro que eu ainda falei Kamehameha. Tipo, sabe, o cara começando na projeção, não tem conhecimento nenhum, né? E, inclusive, nossa, as últimas projeções eu não consigo me proteger de jeito nenhum, sabe? Acho que de tanto que eu dei pau nos caras, eles me tiraram essa... Né, os mentores, não, vamos tirar um pouco, o cara tá muito energético, dando pau em todo mundo. E realmente, quando o cara começa, não tem conhecimento, a gente acha que é tudo nosso, né? Quando na verdade não é. É outra dimensão. Os caras podem estar ali, pode ser encosto dos teus pais, pode ser encosto da tua namorada, né? Tu não sabe, né? Ou o teu, pode ser encosto teu mesmo. E aí tu parte pra briga, calma, cara, sabe? Calma. Tenta conversar, tenta ver qual é, tenta ver o que tá acontecendo. De repente tu consegue até fazer um desassédio, né? Tipo, fazer as pazes com o cara e fazer ele entender, sabe? Mas na época o cara eu dava pau em todo mundo. E isso é bem comum. Pode ver vários projetores vão falar sobre a mesma coisa. E aí eu lembro que eu olhei pra trás, né, e vi o meu pai na porta me olhando pelo vidro da casa. Ah, eu tava no corredor da casa. Lembrei disso aí. Só que eu acho que não era ele porque a feição tava muito séria, assim, embora o pai tenha uma feição séria, né? Só que daí ele sumiu depois. E aí eu vi só isso, né? E depois eu lembro de ver uma antiga árvore na frente da minha casa, que foi cortada, era um ligusto, né, que tinha ali, que a gente até brincava bastante, subia naquela árvore, ficava por ali. As caturritas estão loucas hoje. Talvez tenha sido o resquício energético dela, né? Ela tava ali ainda. Eu não lembro, nas últimas projeções eu não fui na frente de casa, eu não vi ela, se não me engano. Eu acho que as últimas que eu fui eu não vi. Já tava com as grades de ferro e tal, então não tava mais com a árvore ali. Mas na época ainda tinha, né? E o clima, cara, sol, assim, algumas nuvens, o céu bem azulzinho, tá? Tava iguaizinhos quando eu acordei. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Só que eu não tinha muita lucidez naquele ali, sabe? E eu lembro que eu tentei voar, mas daí eu não consegui. Né? Inclusive voar, assim, pra mim é um grande problema na projeção. Porque eu não curto muita altura, embora em campo, assim, quando a gente tá em campo, tenha que subir, escalar morros e tal, sem equipamento, né? Os que dão, logicamente. Mas eu não curto muita altura. Depois que eu tô lá em cima eu penso, nossa, por que eu subi aqui? Porque descer é sempre pior. E aí quando eu tô em projeção, assim, ou eu começo a voar, olho pra baixo e pá, puta merda, se eu cair aqui vai dar problema. E aí eu já desço, né? Ou dá o frio na barriga descendo e eu perco a projeção, ou acho que eu vou cair e me machucar, quando na verdade não vai acontecer nada. Mas eu não curto muita altura, e aí quando eu tô voando, nossa,
Eu já não consigo voar. Se eu tô voando, eu olho pro chão, ferrou. Enfim, depois eu falo aqui sobre uma projeção, que é a projeção 2 que eu falei, né? No domingo eu acordei projetado, daí eu vi minha madrasta, tá? Vi meu pai e vi meu tio também. Aí eles estavam na casa da minha avó, que era do lado da minha casa. E eu lembro que eu vi eles ali. E novamente, o clima, né, o sol, tudo igualzinho a hora que eu acordei. Eu não tive essas comprovações porque eu não cheguei a perguntar na época, não tinha conhecimento, eu não cheguei a perguntar pra eles. Nossa, vocês estavam mesmo, tipo a minha madrasta, meu pai e tal, vocês estavam mesmo lá conversando com meu tio e tal. Não cheguei a fazer isso. E aí eu acabei não comprovando, mas assim, nessa época, nessas primeiras projeções, sempre o clima igualzinho quando eu acordei. Aqui são tudo projeções curtinhas, tá? Depois eu tive a terceira, né, onde eu saí do quarto, eu abri a porta, fui até a cozinha, e aí eu olhei pela janela da porta, e novamente, eu acabei para comprovar, né, o clima, como é que tá, e novamente, tava igual quando eu acordei, sol com muitas nuvens, igualzinho, igualzinho. Ou seja, as primeiras 3 projeções eram comprovações de clima, como se fosse assim, cara, tu não sabe muito bem ainda como projetar, e nisso, assim, não via muitos encostos, não via nada, assim, sabe? Ou se via, não dava bola. Mas, assim, era bem tranquilo, assim, eu saía, como se eu tivesse acordado, ia na rua, olhava pro céu. Quando eu acordava, olhava pro clima. Sempre. Comprovado mesmo clima. Daí a projeção 4, tá? Idêntica a 3, porém, quando eu cheguei na porta, eu tive um onirismo. Onde um dos meus ex-cunhados, ele tava brincando com os gatos, assim, uns tigres. Tipo, um monte de gato, tigre, todo tipo de felino, assim, sabe? Leão. Tudo. E eles estavam assim nos fundos da casa, meio que brincando ali. E eu vi um Fiat Uno, daqueles quadradinhos, cor de vinho, tá? E aí, depois eu tava conversando com a minha ex sobre isso, né? E eu falei, nossa, eu vi isso, isso e isso. E um Uno cor de vinho. Daí ela falou, nossa, o pai teve um carro igual. O pai teve um Uno cor de vinho. Ou seja, talvez seja também um resquício energético desse Uno que ele teve, né? Porque ele teve por muito tempo esse carro, né? E marcou a vida dele e tal. De repente seja isso, né? Então a gente já tinha mais uma comprovação aí da projeção. Daí a gente entra na projeção 5, onde eu saí do corpo bugado, porque eu não tinha feito nenhum tipo de trabalho energético, se eu não me engano, tá? E aí eu só via o teto. Via o teto, dificuldade para enxergar, desgraçada. E eu flutuava assim a 30 centímetros do chão, sabe? E só me movia deitado. Pra lá e pra cá. Assim. E aí antes disso, assim, pra sair da cama, eu girei pra sair da cama, porque eu não conseguia me descolar, eu não tinha feito técnica nenhuma, então já tava ruim pra sair. Tá. E eu saí bugadão. E o celular tava carregando, tá? Aí, cara, depois, no outro dia, eu tava conversando com meu ex-cunhado, e ele me disse que teve uma experiência bem parecida, assim, onde ele tava, que saiu tudo errado, se não me engano, ele tava com a cabeça presa em alguma coisa, não sei se no teto, no que era. E também ele disse que o celular tava carregando, cara. Talvez fosse uma interferência, e daí depois, com o tempo, a gente começou a desligar os celulares pra fazer as técnicas. E realmente, assim, a qualidade das técnicas melhorou muito, sabe? E aí a gente também intercalava, alguns dias a gente deixava ele ligado, né, e tal, pra ver se tinha interferência. E há quem diga que inclusive o Wi-Fi, né, ligado, ele pode interferir. Esses eletrônicos, né, é interessante desligar, assim, pra fazer a projeção e tal. Eu confesso que eu não tenho feito muito isso, sabe? Eu deixo ligado, hoje em dia não me atrapalha mais. Quer dizer, faz um tempinho que eu não tenho projeção, né? De repente seja uma coisa a voltar a se tentar de novo. Depois a projeção A6 e A7, tá? E assim, essas projeções de começo, que são curtas, onde eu não contei muito detalhe, é porque era o começo mesmo, assim, eu tava só fazendo um compilado, assim, sabe? E a gente pode ver que não tem muita influência, que não tem tempo, não tem temperatura, não tem o jeito que eu deitei, não tem nada.
Isso foi, eu fui começar a fazer lá pelas projeções 20 e poucas, assim, onde eu li o livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, se não me engano, um livro em curto muito bom, parecido com isso aqui, assim, ele conta as experiências dele, sabe? E ali ele falava, nossa, deitei no dia tal, tava temperatura tal, no horário tal, com a cabeça virada para tal lado, não sei o quê. E depois com o tempo eu comecei a usar isso aí também nas minhas, assim, pra meio que ver se não tinha. Pra, talvez no futuro usar isso como um padrão científico, sabe? Onde de repente, sei lá, dá pra fazer algum tipo de estudo, né? Ver se tem alguma influência, assim, da temperatura, alguma coisa. O Saulo Calderon fala muito que é interessante, assim, tu tá com frio, mas não muito frio, sabe? Não é aquele frio que te impede de dormir, nem tu ficar muito confortável, sabe? Tem que ser, assim, levemente um friozinho, sabe? Incomoda um pouquinho, assim. E diz que isso pra ele ajuda bastante na projeção, né? Só que também, o cara mora na Bahia, né, velho? Calorão, capeta. Tá com o ar lá sempre ligado, né? Enfim. Daí aqui eu falo que às 6 e 7, né, eu tentei sair do corpo durante uma catalepsia projetiva, né, que é quando tá trancadão, e não consegui. Mas eu vi a minha mão astral, né, e essa aqui foi a que eu vi mesmo, ela mexendo assim. E a diferença é que na 6 foi a mão direita e na 7 foi a esquerda. Depois eu entro aí num relato estranho, tá? Onde durante a catalepsia eu abri o meu olho no astral e eu vi uma sombra de uma montanha no teto. Nossa, essa aqui eu lembro bem também. Eu tava dormindo assim, eu tava de barriga pra cima e eu olhei pro teto e eu vi assim essa sombra dessa montanha, assim, sabe? Tipo aquelas pinturas que é só laranja e preto, assim, de silhueta de pôr do sol. Aquele tom de laranja com preto, tá? E ali depois eu vi várias sombras de corvos e aí uma sombra humana. E essa sombra humana ela foi crescendo, sabe? E aí ali eu ainda disse, né? O corvo controla o tempo, o espaço e as dimensões. E talvez faça sentido. Não sei, talvez faça, né? Não sei. Mas essa sombra preta, assim, foi estranho. Só que eu não continuei, eu perdi, assim, a projeção. Eu tava só com catalepsia, né? E eu fiquei meio com medo, assim. Mas pode ter sido aquele onerismo, né? Que dá quando tu tá em catalepsia, então... Não sei. Aí eu falei de um sonho antigo aqui, quando eu era pequeno, né? Que eu sonhei que eu tava com os pés descalços, com uma túnica branca. E eu voava em pé pela rua da minha casa até a minha ex-escola. Isso, cara, eu lembro bem também. Tipo, dava uns pulos assim, nossa. Ia longe. E ali eu não tinha medo de voar, sabe? Eu ia longe, alto, voava. Era muito massa. Foi muito massa esse sonho antigo aqui. E não foi uma vez só que eu tive ele. Projeção 8, então. Eu acordei no astral, tá? E daí eu vi o meu corpo. Essa foi a primeira vez que eu vi o meu corpo. A gente pode ver aí então que tem uma sequência meio que lógica, né? Onde só comprova tempo, só comprova clima. Depois tu vê uma coisinha estranha em catalepsia, mas, né, não o suficiente para te dar um medão. É só pra te ter aquele primeiro contato de que não é tudo flores. Tu não vai sempre sair num lugarzinho bonitinho. Depois eu vejo para a mão, né? Aí depois eu vejo o corpo. Nessa projeção 8 então eu vi o meu corpo. E eu lembro que eu coloquei um chinelo, cara. Até eu botei aqui, ó, preto e branco da Havaianas. Cara, eu sempre tive chinelo preto, velho. Sempre tive chinelo preto. Acho que outra cor só tive um azul, assim. Mas enfim, coloquei esse chinelo preto e branco da Havaianas, que só existia no quarto astral, até botei aqui. E aí eu dei um pulo no quarto e encostei no teto, sabe? Bem na mão, assim, quase flutuando. E aí eu acordei logo em seguida. Ou seja, ali eu tive o primeiro estilo de uma técnica que se faz pra saber, tô sonhando ou em projeção. Onde eu dei esse pulo, cara, e assim, são várias técnicas. Uma delas, tu pode puxar teu dedo. Se ele esticar, tu pode estar em projeção. O que eu mais uso é o pulinho. Saiu da cama, dá o pulo. Tu vai flutuar. E vai descer bem na mãe. Quase certo que tá em projeção. O Saulo usa muito o checklist, né? Por
Por exemplo, ele não sai de casa sem tal coisa, vamos dizer carteira, chave. Se ele tiver sem, pode estar em projeção. Se ligar muito também, assim, na cara das pessoas. Meu, isso é... Na verdade eu vou fazer um vídeo, eu acho, sobre isso, né? Mas... que é tiro e queda, assim. Olha pra cara da pessoa. Se ela desviar o olhar, se a cara ficar embaçada, se mudar o rosto... Porque, assim, eles têm muita dificuldade de plasmar rosto. Muita dificuldade de plasmar rosto. E... pra ficar igualzinho e tal. E aí tu sabe, o cara tá tentando te enganar, é um encosto ali que quer te enganar, entendeu? Muitas vezes também, nossa, eu quero pegar um ônibus, esse ônibus não chega nunca, tu tá num lugar escuro, né? Ou tu tá num carro ali, tá numa moto e a moto tem que pedalar, tipo bicicleta. Meu, pode saber, ou tu tá sonhando ou tu tá em projeção, cara, entendeu? Ou tu tá, tipo, num sonho, mas que tu pode te ligar, por isso esse da moto principalmente, tá num sonho onde tu pode te ligar que tu tá sonhando, cara, porque onde tu já se viu uma moto que tu tem que pedalar igual bicicleta. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Aí, projeção 9, né, onde eu acordei no astral, na saída na cama, levantei normalmente. Aí eu pensei, pô, isso deve ser encosto plasmado, tá? E aí eu forcei a volta pro corpo. Mas aí eu botei aquele detalhe, durante a técnica, ainda em catalepsia, vi uma holografia mental, onde enxerguei uma parede egípcia com hieróglifos, e essa eu lembro muito bem, mas não lembro, aquele dia eu botei, mas não lembro bem o que estava escrito, quais eram os hieróglifos. Eu lembro que eu saí do corpo, porque assim, eu estava fazendo a técnica, e eu enxerguei do lado, assim, essa parede egípcia, meio dourada, com uma argola, sabe? Presa na parede, assim, uma argola também de ouro, assim, uma argola dourada. E aí eu lembro que eu peguei essa argola e puxei, no que eu puxei eu saí do corpo, tá? Até fiz um desenho aqui, eu tinha um desenho que eu fiz, onde eu peguei a argola, assim, puxei e saí do corpo, né? E a gente vem pra projeção 10, onde eu vou acabar esse vídeo por hoje. Foi estilo A9, tá? Eu vi uma holografia na parede, só que ela era azul, com um gancho de couro, tá? Isso eu nem lembrava. E à medida que eu tentava alcançar a parede, ela se afastava e eu ia saindo do corpo. Daí eu saí, vi novamente minha ex deitada, tá? Ao meu lado. E isso foi 2 dias seguidos, assim, eu tive a 9 num dia, a 10 no outro, tá? Mas minha ex tinha ido no médico, ou seja, ela não tinha como ela estar deitada ali do meu lado. Podia ser um encosto plasmado se fazendo. Aí daí eu voltei pro corpo e forcei a projeção de novo. No que eu forcei, eu saí de novo, tá? E eu confrontei esse ser que estava plasmado, como minha ex, né? E aí o ser me olhava com um sorriso, assim, sem vergonha na cara, sabe? Tipo, nossa, tipo, dessa vez tu me pegou, tava te enganando. E aí eu perguntei, o que tu faz aqui? Tipo, de boa, eu sei que tu não é a minha ex, só some, tá ligado? Vaza. E daí o ser não falou nada, sabe? Só ficou me olhando com aquela risadinha sem vergonha. Eu lembro que eu tentei jogar uma energia nele, porque na época eu achava normal, né, meu? Tá me tirando, eu vou te tacar-lhe pau. Mas eu não consegui, talvez os mentores assim falaram, meu, relaxa. E aí logo depois eu acordei. Vou parar esse vídeo por aqui, galera. E aí depois, assim que der, eu começo então com projeção 11, 12, 13, que tá tão legal ficar gravando embaixo dessa árvore, cara. Eu acho que é isso. Falou, um grande abraço, até a próxima.